Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Que é o Pedro falando. Hoje eu estou trazendo a última questão da prova de 2020, discursiva, a questão sobre tabela periódica, bem interessante, sobre como navegar na tabela. Então, a questão é essa daqui. Shazam. Beleza. Questão 5. Na tabela periódica proposta pelo russo Dmitry Mendeleev, os elementos químicos conhecidos à época foram agrupados de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas, deixando-se espaços livres para outros que ainda seriam descobertos. Considere o seguinte fragmento da tabela de Mendeleev, no qual estão indicados os símbolos químicos de alguns elementos e suas respectivas massas atômicas. Aí estão lá os elementos e as massas. Atualmente, a tabela de classificação periódica apresenta outro modelo de agrupamento, no qual os elementos químicos encontram-se organizados por famílias. Isso daí é importante. Dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Escreva ainda a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. Depois, sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior do que a do iodo, explique por que esses dois elementos mantêm a classificação periódica atual na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na de Mendeleev. Beleza, galera. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é indicar o número de camadas do elemento químico com a maior massa atômica. Primeira coisa, quem é o elemento químico com a maior massa atômica aqui, né? É aquele cara que estava ali a mais à direita, no fim, que é o iodo, 127. Certo? Quantas camadas o iodo tem? Então, para a gente responder essa pergunta, eu vou compartilhar com vocês a tabela, para a gente dar uma olhada nela. Na tabela, onde é que está o iodo? O iodo está aqui, ó. E qual é a camada dele? Qual é o período dele? Vamos ir andando aqui para a direita. Você vê que o iodo está no 5º período da tabela periódica. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 5 camadas de elétrons preenchidas, certo? O nosso período é o nosso número de camadas. E não é por acaso que a gente preenche a tabela hoje em dia de acordo com a quantidade de prótons do elemento químico, certo? O que define o elemento químico é a quantidade de prótons no núcleo dele. Não é mais, como o Mendeleev pensava, a massa desse elemento químico. Beleza? Então, respondendo a questão, sim, é o iodo e ele tem um total de 5 camadas, certo? Então, vou apagar o desenho, vamos voltar à questão aqui. Peraí, opa, deu uma enrolada aqui. A gente tinha o iodo aqui, né? 2, 7. E 5 camadas, tá? É o período dele. Depois, a próxima pergunta é qual? Fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. Gente, o que é o metal alcalino terroso, certo? E quem é o halogênio? Nesse caso aqui, ó. Vamos voltar à tabela para a gente ver. Como você já deve saber, o metal alcalino terroso é qualquer um desses caras aqui, né? Da segunda família. Então, eles geralmente perdem 2 elétrons. Enquanto que os halogênios são esses caras aqui, são os formadores de sais. No caso, a gente tem qual halogênio aqui, gente? A gente tem o próprio iodo, que a gente acabou de ver, certo? E a gente tem 2 metais alcalinos na nossa seleção da tabela de Mendeleev, sendo que um deles é alcalino terroso. A gente tem o rubídio, que está aqui embaixo, e a gente tem o estrôncio, certo? E qual deles dois é o alcalino terroso? É o estrôncio, né, que fica aqui no 2º período. Então, voltando aqui para a questão... Aí ele apaga tudo, que chato. Para a questão, o que vai acontecer? A gente tem que formar um sal entre o iodo, certo?
e o estrôncio. O estrôncio perde 2 elétrons, certo? Então, a gente vai perder 2 e o iodo vai ganhar 2. Então, a gente tem SR e 2. Na questão A, a gente tinha escrito que isso aqui era o iodo com 5 camadas. Beleza. Certo? Então, a última parte é a seguinte. Sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior do que a do iodo, explique por que esses dois elementos mantêm a classificação periódica atual, a mesma posição que tinham nas de Mendeleev. Então, gente, o que acontece? O Mendeleev pensava que o telúrio tinha 125 de massa e que o iodo tinha 127. Atualmente, na tabela periódica, vamos à tabela para a gente ver o que está acontecendo. Sim, vai apagar tudo de novo, mas não tem problema. Então, na tabela periódica, o telúrio tem uma massa aqui embaixo de 127,6, enquanto que o iodo tem uma massa de 126,9. Agora, por que o telúrio, então, está atrás do iodo? Porque o iodo tem um próton a mais do que o telúrio. Ele tem um número atômico maior do que o telúrio. Por conta disso, por esse motivo, ele fica à frente do telúrio. É esse o motivo, certo? Então, essa é a grande mudança da tabela do Mendeleev para a nossa tabela atual. A gente sabe que o que define o nosso elemento químico é o número de prótons no núcleo, e não a massa dele, certo? Então, voltando aqui para a questão, eu vou reescrever tudo, é claro, que também não é muita coisa. 127, SR e 2, C. Ele pede motivo, certo? A gente pode dizer o seguinte, porque o iodo tem, ou melhor, mais polido formal, apresenta um próton a mais no núcleo do que o telúrio. Número atômico maior. Certo? Então é isso, galera. A questão não é difícil, mas tem que prestar atenção, porque são vários pequenos detalhes aí da classificação periódica. Certo? Então, eu vou parar de compartilhar. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, que você esteja estudando, esteja tudo bem contigo. E boa sorte na prova. Beijo e até a próxima.